eu acho que na educação, como em muitas outras áreas, o país precisa de um pouco, enfim, de uma dose muito maior de ambição e de ousadia do que tem tido. Aquilo que mais me cansa em Portugal é a pequenez com que pensamos, a pequenez com que fazemos as coisas. Nada é pensado verdadeiramente como temos aqui uma oportunidade para ter, neste caso, um sistema educativo que seja o melhor do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do IMAN, o podcast que pretende criar um campo magnético positivo em torno das organizações. Hoje estamos na TUMO e vamos falar sobre a revolução tecnológica na educação com Pedro Santa Clara, professor catedrático de Finanças na Nova School of Business and Economics, fundador da Escola 42 e da TUMO e quem liderou o projeto da nova SBE. Olá Pedro, muito bem-vindo e obrigado por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. Hoje vamos falar sobretudo de educação, que é a tua paixão. Mas antes gostava de falar um pouco sobre o teu percurso. Começaste em Portugal, és professor catedrático, estiveste nos Estados Unidos, estiveste em França, eventualmente noutros países. Gostava que nos explicasse um pouco como é que foi esse percurso e como é que correu Minha vida. a tua vida. A história da minha vida. Então, tenho 58 anos. Portanto, temos a mesma idade. Sou casado, tenho 3 filhos, 2 netos a caminho do terceiro. Essas são as partes mais importantes de todas. Cresci em Portugal, normalíssimo, naqueles anos 70, 80. E acabei por ir parar à Nova, onde me licenciei em Economia e fiquei como assistente. Acho que por falta de imaginação, quase tinha ali convidaram para ser assistente e parecia porreiro, na altura aquilo pagava bem, e depois quase que inevitavelmente tive que ir fazer o doutoramento, porque enfim, chega uma altura em que faz parte, e acabei por decidir ir doutorar-me em Finanças no INSEAD. Já tinha acabado de começar o programa de doutoramento, portanto aí foi o António Borges que teve um papel muito grande em empurrar-me para lá. E fui já casado com um filho e tive o segundo durante o doutoramento. Lá em França? Lá em França, portanto vivemos perto de Paris durante 3 anos e pouco. E depois acabei por ter uma oferta de UCLA, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, como professor auxiliar. E na altura decidimos ir. Pensávamos nós por 1 ano ou 2, acabámos por ir decidindo sucessivamente ficar mais 1 ano ou 2 e ficámos lá 12 anos. O meu terceiro filho nasceu lá e cresceram e vivíamos em Pacific Palisades, que foi o foco deste gigantesco incêndio de Los Angeles. Infelizmente o bairro em que vivemos tanto tempo ficou destruído. Temos imensos amigos que perderam a casa, as escolas em que os meus filhos andaram desapareceram. Terrível, mas foram uns anos extraordinários que lá passámos. UCLA é uma universidade maravilhosa. Los Angeles, adorámos viver lá, enfim. E depois, às tantas, mais uma vez, isto mostra como a vida também é uma série de acasos nada planeados. Quando finalmente decidimos que íamos ficar a viver lá para sempre, eu tinha um ano sabático e decidimos passar esse ano sabático em Portugal. Viemos para Lisboa, fui para a Nova e depois decidimos ficar cá. Portanto, é sempre bom ter um ano sabático quando se é imigrante e vir para Portugal passar esse ano sabático, é muito bom. Cá, não é? Pois, não sei se será verdade para toda a gente, mas no nosso caso foi claramente verdade. E, portanto, em 2008 voltei para a Nova. Foi uma altura em que estavam a começar os mestrados de Bolonha, em que se começou a perceber que havia aqui uma oportunidade para a escola se transformar numa grande escola europeia. E meti-me
de forma muito irrefletida, porque sinceramente não fazia ideia do que envolvia, no projeto de desenvolver um novo campus, de repensar a escola, de fazer uma campanha de fundraising para o financiar, de lançar 1001 iniciativas, e portanto nos anos seguintes Mas essa é a grande vantagem da ambição, que é pensar uma coisa grande e depois dar os passos pequenos diários para executar todos os dias. Certo, quer dizer, quando eu digo irrefletido é porque não fazia ideia do que é que isto tudo envolvia, mas sim, eu acho que das coisas que para mim ficaram muito claras é que dá tanto trabalho fazer um projeto grande como um projeto pequeno, e portanto já agora vamos fazer um projeto grande, e é verdade, quer dizer, isso, em certos aspectos fazer um projeto grande é até um pouco mais fácil, porque permite termos uma equipa e termos pessoas dedicadas a todas as áreas, e foi um projeto que correu muito bem, e que de facto num curtíssimo espaço de tempo transformou uma pequena escola portuguesa de economia numa grande escola europeia de gestão. E surpreendentemente gostámos muito disso, também foi o processo, foi durante esses anos que criei uma equipa extraordinária que começou a trabalhar comigo e que continua a trabalhar comigo, na altura muito jovem, agora já só muito jovem, mas agora também com muita experiência. Exato. Com muita experiência. E portanto logo a seguir à inauguração da nova resolvemos, criámos uma pequena empresa que chamámos Shake and Not Stirred, alugámos um escritório de 20 metros quadrados nas Amoreiras e resolvemos começar a pensar o que é que vamos fazer a seguir. E depois acabámos por lançar a Escola 42 em Lisboa em 2020, em pleno Covid. Depois abrimos no Porto em 22, em 23 abrimos o TUM Coimbra, em 24 o TUM Lisboa. Estamos agora a preparar-nos para abrir o TUM Porto este ano, Bilbao em breve. Estamos muito... Projetos com grande ambição. Já lá vamos a cada um deles, Pedro. O que eu te perguntava era, a tua experiência internacional nos Estados Unidos e em França moldou de alguma forma a forma como tu olhas para a educação, e tu tens sido muito crítico em relação ao sistema de educação português. Explica-nos só um pouco aquilo que achas que seria importante nós fazermos em Portugal para, de facto, mimetizar um pouco o que aconteceu com a nova SPE e tornar o sistema de ensino, enfim, mais adequado àquilo que o país precisa para se desenvolver e para no fundo, regressar ou ingressar patamares de crescimento que nós não temos tido, não é? O que é que o país precisa? Eu acho que na educação, como em muitas outras áreas, o país precisa de um pouco, enfim, de uma dose muito maior de ambição e de ousadia do que tem tido. Aquilo que mais me cansa em Portugal é a pequenez com que pensamos, a pequenez com que fazemos as coisas. Nada é pensado verdadeiramente como temos aqui uma oportunidade para ter, neste caso, um sistema educativo que seja o melhor do mundo. E este é um bom timing para isso, porque estamos verdadeiramente numa altura em que a educação está a sofrer uma revolução. Pela primeira vez a tecnologia vai permitir-nos desenvolver modelos pedagógicos mais eficientes, portanto seria uma boa oportunidade para dar um salto muito grande e ultrapassar até os melhores países do mundo, países hoje em dia como Singapura, que, enfim, que fica sistematicamente nos rankings como o melhor do mundo. O que é preciso para isso? Lá está, é preciso esta ambição, mas depois a ousadia de fazer diferente. Talvez uma ousadia um bocado irrefletida também, para poderes ter a ambição e depois claro, mas ao mesmo tempo também pensar nas coisas de forma verdadeiramente profunda. O nosso sistema educativo, a todos os níveis, é de um estatismo, de um centralismo inacreditáveis. Nós temos em Portugal o Ministério da Educação, eu gosto de gozar a fazer uma analogia com o que seria o Ministério do Pão.
um Ministério do Pão que gerisse diretamente 5.500 padarias pelo país, que alocasse 135 mil padeiros a essas padarias e que dissesse ao diretor de cada padaria que não podia recrutar os seus padeiros, despedir os seus padeiros, promover os seus padeiros e dissesse exatamente o tipo de pão que tinha que fazer. E dissesse ainda para mais às pessoas que só podiam ir à padaria do seu bairro comprar o pão. Isto é a forma como nós temos organizado a educação. É evidente, quando falamos do pão, de que isto não funcionaria. Ou pelo menos levaria uma qualidade baixíssima de pão. É o sistema que nós temos. E quando eu digo ousadia, é podermos pensar diferente. É que o Ministro da Educação não esteja condenado a gerir isto assim, em que possa dizer, vamos descentralizar. Portugal, da OCDE, é o país em que 80% da despesa em educação vem do governo. A média dos outros países é 20%. Portanto, este país é anormalmente centralizado, estatista. Temos que criar um sistema muito mais descentralizado, em que as escolas tenham verdadeiramente autonomia e que tenham verdadeiramente incentivos para ser melhor. E o modelo que nós temos, com muita regulação, com péssimo governance, leva a que não haja esses incentivos. Mas a máquina já é muito pesada, isto é, o Ministro da Educação, quando chega, tem 4 anos para fazer mudanças, ou começa logo, do ponto de vista ideológico, a fazer essa mudança, e tem a resistência do país que temos, não é? Óbvio. Portanto, ou então não tem tempo. Esse é um belíssimo ponto. Como é que se faz mudança? Nós estamos neste momento a assistir, em direto quase, ao início da presidência do Trump, que de uma forma super atabalhoada está a tentar fazer uma mudança muito grande. Mas há ali alguns elementos curiosos, quer dizer, de ver que se queremos mudar qualquer coisa, de facto, tem que se entrar depressa e antes, sem dar tempo para reagir. Portanto, no fundo, quebrar os paradigmas que existem, mesmo que seja de forma atabalhoada, eu acredito... Tem que ser, mas para isso tem que haver uma vontade popular, que é isso que eu não vejo em Portugal e que vejo nos Estados Unidos. Curiosamente, vemos nos Estados Unidos que, apesar desta confusão toda, o ranking, o Trump neste momento tem índice de popularidade muito alta. Muito altos. Porque verdadeiramente uma parte grande daquele país quer mudar, quer mudar. Portugal não vejo de todo que as pessoas queiram mudar. Se calhar tivemos uma oportunidade quando foi a última bancarrota para fazer mudanças estruturais. Mas mesmo aí não conseguimos, não é? Quer dizer, mas não achas que talvez o exemplo da nova SPE, o exemplo da TUM, o exemplo da 42 e outros exemplos que se estão a seguir possam, no fundo, ser o princípio dessa mudança? É a nossa esperança. Nós claramente estamos a fazer projetos em que acreditamos, que achamos que têm um impacto direto muito grande, mas obviamente também temos a esperança de que possam incentivar outros, que possam inspirar outros. A nova SB acho que é um exemplo engraçado. Mas talvez aquilo que seja mais curioso, nestes últimos... Portanto, a escola foi inaugurada no fim de 2018, portanto já passam 6 anos e tal, 6 anos e meio da inauguração. Nestes 6 anos e meio, acho eu, houve 2 faculdades no país que me convidaram para lhes ir contar a história de como aquilo aconteceu. O que eu acho extraordinário. Estranho, no mínimo, não é? Pouco, não é? Quer dizer, a falta de curiosidade, de ambição, lá está, que a generalidade das faculdades tem, para sequer querer perceber como é que aquilo aconteceu, espanta-me. E, de facto, vemos muito poucas tentativas de escolas que queiram dar um salto, que queiram ter esta ambição de ser grandes na Europa. Eu não vejo mais nenhuma em Portugal. Mas mesmo assim, nos rankings internacionais, Portugal começou a pontuar bem, especialmente nesta área de economia. As 5 principais escolas hoje em dia pontuam muito bem
Verdade, na dicotomia entre o verdade, ainda preço bem. e a qualidade, não é? Eu acho que uma parte muito grande também do processo que seguiram, por exemplo, a Nova e a Católica, se deve ao facto de haver uma concorrência grande e próxima E uma puxa pela e outra seguirem-se uma à outra e terem... E isso é muito importante, que se calhar noutras áreas não vemos. Não, se calhar não existe esta concorrência em geologia ou em filosofia ou seja o que for. Mas a ambição aí não existe. Mas não existe também porque os incentivos estão todos errados. Quer dizer, se nós... O problema olhemos para as faculdades, para a forma como está organizada esta indústria. Há faculdades públicas e privadas, mas as públicas têm um peso gigantesco, não é? Porque tinham todo... são as incumbentes, e quando surgiram as privadas, surgiram um bocadinho no fundo do mercado, não tentaram competir no topo do mercado. As públicas, nós temos números clausos. Números clausos é uma barbaridade. Porquê que havemos de ter um ministério a dizer quantas vagas é que cada escola pode ter? A única razão de que isto existe é para proteger os piores, as piores escolas. Estamos a prejudicar os nossos alunos para proteger meia dúzia de empregos de professores das escolas mais medíocres do país. Mas se tu abrisses, as médias baixariam, com certeza, havia muito mais alunos a entrar nas universidades. Aquilo que eu defendo é muito simples e acho que teria um grande impacto. Acabemos com os números clausos. Demos verdadeira liberdade às escolas de fazerem as coisas como entenderem, de se organizarem, terem total autonomia. E deixamos de financiar as universidades diretamente e passamos a financiar os alunos. Até podemos usar o mesmo concurso nacional que hoje em dia é usado para o acesso às universidades, usámo-lo para dar bolsas aos alunos. Damos uma bolsa significativa que eles usam para a universidade que os aceitar e que eles escolherem. Isto, na verdade, é uma alteração pequena, não diminui em nada o financiamento total para as universidades, mas passa a criar concorrência entre as universidades, passa a criar incentivos às universidades para serem melhores. As universidades vão ter que oferecer um bom serviço para atrair os alunos que vão trazer as propinas com que se financiam. Aplicar a economia de mercado às universidades e não a economia estatizante. Claro, claro. Que é o que faz sentido e é o que faz sentido numa lógica de estarmos a competir pelo menos à escala europeia. Agora, a lógica vigente ainda no nosso sistema universitário é de um país fechado, de um sistema universitário em que o Estado dirige, este aluno vai para aquela escola, aquele aluno vai para a outra, as propinas são fixadas administrativamente, os salários dos professores são fixados administrativamente. É ridículo. Mais nenhuma indústria nós organizamos desta maneira. Porquê que havemos de organizar esta assim? É patético. E se olharmos para o ensino obrigatório, para o básico e o secundário, é ainda mais aflitivo. Já para não falar dos currículos que são todos anacrónicos e que... Mas porque fundo... não haverá nunca um ser superior que seja capaz de comandar aquela gigantesca burocracia? Temos que acreditar verdadeiramente que é preciso descentralizar o sistema, que é preciso deixar as escolas de alguma maneira competirem umas com as outras, pelo menos terem os incentivos certos para oferecer um melhor serviço e esperar que daí venham, porventura, sistemas diferentes uns dos outros de educação, mas que vão prestar um melhor serviço. Agora, passando para o lado dos alunos, nós não temos produzido líderes em quantidade, nem as escolas estão preparadas, as escolas de gestão, para produzir líderes, sendo que a liderança é um dos fatores de maior atratividade
para as empresas. Líderes fortes, líderes respeitados, são quem traz boa reputação às empresas, quem atrai bom talento também, quem atrai inovação, quem atrai... o que é que nós precisamos de fazer para formar melhores líderes e para que eles fiquem em Portugal? Porque também temos a questão, o problema da excessiva imigração de pessoas formadas que nos custam muito dinheiro. Claro que sim. Primeiro, eu discordo um bocadinho dessa visão, porque para mim o Estado financia a educação dos portugueses, é qualquer coisa que está a dar aos cidadãos, para que com essa educação façam o melhor que possam por si, e o Estado não está a fazer isto numa perspectiva de deve haver, de estou a financiar isto para depois cobrar impostos maiores mais tarde. E acho isso um bocadinho perigoso até. E não vejo problema rigorosamente nenhum de que os portugueses imigrem, desde que consigamos atrair estrangeiros do mesmo nível de educação que queiram vir para Portugal, e esse intercâmbio é extraordinariamente benéfico. E quando olhamos para a nova SBE, que nisto acho que é um bom exemplo, não sei, entraram 1.700 alunos de mestrado, salvo erro 700 são alemães. A nova está a conseguir atrair o melhor talento da Alemanha. Bem, eu estou a dar o exemplo da Alemanha, mas isto é verdade para italianos, para franceses, para americanos, para todo lado. A maior comunidade são alemães, mas... Estamos a conseguir atrair um talento extraordinário para a escola. O problema é que esses não ficam. E não ficam porquê? Porque as nossas empresas, com raríssimas exceções, ainda são muitíssimo paroquiais. Tipo, quantas empresas em Portugal em quantas é que é possível um estrangeiro que não fala português ter uma carreira? Isso passa por quê, Pedro? Passa por melhores salários, melhores condições, mais inovação, condições de trabalho. Como é que se atrai o talento estrangeiro e português para as empresas? Como é que as empresas podem fazer esse trabalho? Eu acho que as empresas, de facto, deviam olhar um bocadinho para o exemplo da nova SBE e do percurso que fez. E tem a ver com um pouco de tudo isso. É uma empresa, era uma escola com a ambição de querer ser relevante à escala europeia, começa a tentar atrair alunos estrangeiros, começa a olhar para os rankings internacionais e a tentar classificar-se bem nos rankings, tenta ter todo o tipo de acreditações, começa a recrutar professores estrangeiros, começam a surgir alunos estrangeiros e depois há todo um círculo virtuoso em que as coisas todas melhoram e a situação da escola. Mas do ponto de vista dos alunos, o que é que as empresas podem fazer para os atrair? São muitas coisas como esta, quer dizer, desde logo as empresas têm que ter uma língua oficial que é o inglês, ou pelo menos têm que ter as duas línguas em paralelo. E eu lembro, quer dizer, na nova, isso foi um choque, quando as reuniões passam a ser em inglês, quando todas as comunicações passam a ser em inglês, quando o nome da escola passa a ser em inglês, até muita gente reage contra, não é? Sim, a dizer que estamos em Portugal, temos que defender a língua. O paradoxo é que a melhor maneira de defender a língua portuguesa, neste caso, é ensinando inglês, porque só assim conseguimos atrair uma série de estrangeiros muito bons que vêm para Portugal. Muitos deles acabam por aprender português, mas se tivéssemos feito tudo em português, eles não tinham vindo em primeiro lugar. E temos condições excepcionais. Os alunos portugueses falam muito bem inglês. Então, nesta geração, o país é simpático para se viver, etc. Agora, temos poucas... O drama ainda deste país é que temos poucas grandes empresas internacionais que possam oferecer perspectivas de carreira relevantes para alunos estrangeiros. São poucas. São poucas as grandes. Conhecidas também. Algumas das grandes ainda são muito viradas só para o mercado doméstico. E é esse salto que temos que dar. Temos que dar esse salto. Bem, como é que acontece esse salto? Bem, é aquilo que nós já sabemos há muito tempo. Precisamos de diminuir o peso do Estado no país, na economia, em todos os setores, porque é pesadíssimo, e é pesadíssimo em impostos, e em regulação, e em licenciamento. Temos que fazer... A minha esperança, quer dizer,
claramente o momento definidor em que estamos a viver é muito o que está a acontecer nos Estados Unidos e toda aquela loucura a que assistimos. Mas por trás da loucura há algumas intenções que fazem sentido. Nomeadamente isto, temos que diminuir o peso do Estado, a asfixia que o Estado traz a tudo. Isso é muito importante, perceber que cabe às empresas ter essa ambição, essa coragem, essa loucura de ir para fora, de atrair mais talento e, no fundo, com mais inovação, com boas condições de trabalho. Mas cabe mesmo, quer dizer, mesmo voltando aí na história da Nova SB, é uma escola que faz este percurso, mas faz este percurso apesar do Ministério, Não, é apesar da... É um bocadinho ultrapassar pela direita e ultrapassar pela esquerda. Pronto, tentar... é aquilo que eu gosto, uma frase que eu gosto muito e que passo a vida a dizer, que é: mais vale pedir desculpa do que pedir licença. E falta isso, quer dizer, estamos meio país, é muito engraçado, nós olhamos para o PRR e para o Portugal 2030, não sei o quê, e se passearmos um bocado pelo país, metade do país está à espera dos tostões que virão daqui ou dali. É patético, não há iniciativa. Um dos aspectos mais destruidores destes grandes fundos europeus ou do Estado é a subsídio à dependência. É a subsídio à dependência no sentido em que retira a iniciativa, retira a autonomia às pessoas para pensarem. Por exemplo, isto é muito engraçado ver isto nas autarquias, quer dizer, ficam, antes de serem anunciados os programas, ficam à espera a ver, deixa cá ver se este ano há tostões para rotundas, ou se há tostões para polidesportivos, ou para ciclovias, ou para que é. Em vez de... desaparece até a capacidade de pensar o que é que precisamos. Mas na prática temos autarcas que hoje em dia fazem campanha eleitoral à volta das rotundas e mostram as 55 rotundas que o Conselho tem com um grande orgulho no Instagram. Portanto, em última análise, nós temos o que também merecemos. É para as pessoas que temos, não é? E estamos 100% de acordo. Em última análise, temos o que merecemos. Temos os políticos que merecemos. Mas o sistema também não nos dá tempo, ou dará tempo. O sistema que nós temos, de democracia, eleições de 4 em 4 anos, dá tempo para um governo poder fazer a transformação toda que nós precisamos? Ou temos que mudar alguma coisa também nesse sentido? Antes disso, eu acho que temos que ter a população, a sociedade, a querer fazer essas mudanças, e neste momento eu não acredito que queira. Não acredito. Eu vejo uma sociedade que está muito anestesiada. As pessoas... Tu tens uma frase que é preciso espicaçar, é preciso ter um alfinete. Claro que é, e é preciso perceber que há formas diferentes de fazer as coisas, que há alternativas, que podemos ser ambiciosos e pode correr bem, mas a verdade é que vivemos no meio de uma pequenez aflitiva. Quer dizer, os nossos telejornais também refletem isto, não é? Quer dizer, podemos dizer que a culpa é dos jornalistas, ou das televisões, ou dos jornais. Não, eles estão a reagir também ao que o povo quer. Mas se nós virmos, temos uma sucessão, aquilo que domina as nossas notícias, são os tais casos e casinhos, que são muito pouco importantes para o futuro do país. Não, mas de tal forma que os jovens já nem sequer estão atentos ao que os telejornais dizem. A reação é desligamos, claro. Têm outras fontes de informação e vão à procura de outro tipo de ferramentas e, portanto, de facto, a comunicação social não se está a adaptar àquilo que a juventude quer. É verdade, mas também não há ainda aqui, se quiseres, uma parte muito grande da população que queira diferente e que vale a pena e que queira lutar por um país melhor. Mas, Pedro, voltando então um bocadinho só atrás, porque é muito importante para este podcast, é saber, na tua opinião, o que é que as empresas, qual é que é a responsabilidade das empresas
na atração de talento? O que é que elas têm que fazer de melhor para poderem atrair mais talento, para poderem atrair o melhor talento, tanto o estrangeiro como o português? E aqui, muitas vezes podem dizer, são salários. Sim, concordo, os salários são essenciais. Mas serão só salários? Ou é preciso ser Os salários são inovador? muito importantes. Mas é... O que é que atrai alguém a ir trabalhar para uma empresa hoje em dia? Pensemos num jovem de 20 e poucos anos, bem formado, quer ir para quê? Quer ir para um projeto ambicioso, mais do que tudo. Quer ir para um projeto ambicioso em que sinta que vai poder fazer a diferença, que vai ter oportunidades de crescer, que vai estar a trabalhar num meio cosmopolita. Tudo isso é o que atrai. Deixa-me dar outra vez uma analogia com universidades. Porquê que a Nova tem tantos alunos alemães? Porque as universidades alemãs são fracas. Porquê que as universidades alemãs são fracas? Porque são muito burocráticas, são ainda muito medievais em termos de governo. É o professor catedrático que manda, tem uma data de servos por baixo, porque se recusam a ensinar inglês. É tudo em alemão. É tudo em alemão. E ao ser tudo em alemão não atraem alunos estrangeiros, nem sequer atraem os próprios alemães, porque esses querem trabalhar num meio internacional. E de repente assistimos a este êxodo maciço dos melhores da Alemanha para um país como Portugal. O que é muito interessante também ver que Portugal está a dar esses passos, apesar de ainda de uma forma... As nossas empresas têm que dar esse salto. Tem que dar esse salto. Tem que dar o salto, tem que de repente olhar para si, e algumas delas são multinacionais, não é? Mas nós muitas vezes olhamos para os países do centro da Europa e para os grandes países como exemplos. E às vezes somos muito melhor do que eles e ninguém sabe. E os próprios portugueses sentem-se sempre na posição de inferioridade a olhar para cima e olhar para os benchmarks. E depois dás-me o exemplo de que, de facto, a educação na Alemanha é anacrónica e medieval, como uma grande oportunidade. Nós olhamos para a Alemanha, por exemplo, uma das coisas que eu adoro, sempre tivemos assim, um certo fascínio pelos automóveis alemães e achar que aquilo são umas grandes empresas. O software dos carros da BMW é feito em Portugal. E é feito em Portugal porque a BMW percebeu que não tem capacidade de criar um grupo com esta qualidade na Alemanha, porque seria sempre... Porque a Alemanha não tem capacidade de atração de estrangeiros deste nível que queiram ir para lá trabalhar neste tipo de problemas. Lisboa tem muito mais. Lisboa, Porto, enfim, isto funciona em Lisboa, Porto tem muito mais essa capacidade. Portanto, fazem-se coisas muito boas em Portugal. E o drama do país neste momento é que é muito dual, não é? Nós em certas áreas somos muito bons, somos, enfim, tão bons como todos os outros, mas ainda temos um lastro gigantesco. Mas às vezes até somos bastante melhores do que todos os outros. Eu vejo, por exemplo, na questão das línguas com Espanha, nós de facto dominamos muito melhor outras línguas do que os espanhóis. Temos muitas oportunidades. Por exemplo, a comparação tecnológica entre Portugal e a Alemanha em todos os temas digitais, somos muito melhores. A Alemanha é anacrónica em tecnologia. Ainda se usam faxes na Alemanha, não há rede de dados móveis fora das cidades. Está muito, muito atrasada em termos tecnológicos. E, portanto, acho que temos que olhar mais, se calhar, para países da nossa escala. Quem é que está a fazer a diferença na Europa? Na Europa, que são os países como a Holanda, a Dinamarca, certas coisas a Suécia, a Polónia é um caso de sucesso extraordinário dos últimos anos, enfim, um país que vem de muito mais baixo, que depois de muitos anos de comunismo, e que está a ultrapassar-nos com grande margem. O que é que esses países têm em comum? Tem mais meritocracia. Em última análise, a meritocracia, seja económica, seja de reconhecimento, seja do que for, é o que funciona. É o que funciona. Eu então volto aqui ao princípio da nossa conversa, quando tu disseste que quando vieste para Portugal, quando pegaste no projeto da nova SPE, formaste a tua equipa, formaste a Shaken Not Stirred, mantens essa tua equipa. Como é que é o Pedro Santa Clara como líder? O que é que te define como líder
E que espaço é que tu dás à tua equipa para eventualmente te ajudar? Isso é uma boa pergunta, tenho muita dificuldade em responder. Eu nunca fiz cadeiras de gestão, nunca aprendi nada sobre liderança. E sou assim um líder acidental, no sentido em que, quer dizer, eu era um académico, um gajo fechado num gabinete a escrever papers até aos 40 e muitos anos, nunca tive um chefe, nunca tive um subordinado, e portanto é verdadeiramente uma liderança acidental. O que é que eu acho que faço bem e faço mal? Acho que consegui reunir uma equipa muitíssimo motivada, que gosta, que é ambiciosa, que quer fazer grandes projetos, que é generosa, e isso é talvez o papel mais importante que se pode ter. Eu acho que tenho uma característica, eu gosto de descrever-me como preguiçoso, se calhar não no sentido de que trabalho muito pouco. Não é a percepção que existe sobre ti. Não, mas quer dizer, não tenho obsessão nenhuma por fazer tudo, por controlar tudo, não, quer dizer, há imenso espaço para as pessoas avançarem e tomarem conta dos projetos, e sou, acho que, o mais hands-off do mundo. Acho as coisas que eu acho que faço bem, acho que tenho um entusiasmo muito grande pelo que estamos a fazer, e isso contagia toda a gente. E acho que as pessoas sentem isso. E a ambição nos projetos. E a ambição portanto, escolhemos bons projetos, mas nem sequer posso dizer que sejam escolhidos por mim, quer dizer, sou um dos sócios da empresa que tem uma voz sobre isso, mas acho que esse entusiasmo contagioso é talvez aquilo que faz mais diferença. Faz mais diferença. Mas também... E também a ideia, desculpa, força. E depois também outra coisa que tenho é um sentido muito forte de lealdade para com as pessoas, de que no fim do dia a responsabilidade será sempre minha se correr mal, e se correr bem será sempre de quem o fez. Dás-lhes esse conforto sim, de poderem errar, de poderem... Claro que sim. De poderem passamos a vida aprender com o erro, testar, claro aprender. Que claro que sim. E depois tenho assim uma coisa quase patológica, que é, eu tenho um horror a mandar. Eu não sou nunca capaz de mandar, nem era capaz de mandar os meus filhos. Mas orientar, no fundo, liderar é também, no fundo, apontar o caminho e perceber como é que as pessoas podem lá chegar. Acho que sim. Mas, no fundo... Mas eu nunca mando nada a rodeia-te ninguém. De pessoas maiores do que tu e traz uma empresa de gigantes. Isso certamente. Muito bem, Pedro. Chegamos aqui ao fim dos nossos 40 minutos. Agradeço-te muito por ter participado. Passou num instante. Muito obrigado, eu. Olha, bom sucesso para todos estes projetos, que eu acarinho bastante. E parabéns pelos 30 anos da Lift. É verdade, é um momento extraordinário. É verdade. Não há muitas empresas que chegam aos 30 anos. Bom, já somos uma empresa madura, segundo o E-Informa, e na realidade, para mim também tem sido uma surpresa, porque eu comecei isto com 29 anos, sem saber o que ia. Portanto, enfim. Exatamente. Muito obrigado, Pedro.